Então, terça-feira, 31 de agosto de 2021, último dia do mês de agosto, começando a gravar a aula de Mercado de Capitais do PLSE 2021-2. Presentes, Cauara, Tatiane. Tem 9 ausentes aí. E a Jéssica está presente também. Ah, a Jéssica entrou. Oi, Jéssica, tudo bom? Faz tempo, né? Ela estava na outra aula comigo. Ah, deixa eu avisar uma coisa para vocês aí. A Jéssica é nossa colega muda, tá? Ela não fala. Ela só consegue digitar, porque eu não sei se é ela que é muda ou o microfone dela que está com problema, tá? Uma das duas. Acho que é o microfone. Então, se vocês querem mandar mensagem para ela, vão lá no chat, lá que daí... Porque ela não consegue falar, o microfone não ajuda ela. A gente quer ouvir sua voz, Jéssica. Eu também, na aula de antes, estava torcendo para ouvir a voz dela, para matar saudades das vozes de alunos, tá? Mas ela não respondia nada. É só clicar no botãozinho, dar um Ctrl D que funciona. Então vamos lá, pessoal, eu vou... Para os demais, são mais 8 que não estão presentes. Eu vou apresentar o conteúdo, a forma de avaliação e metodologia, enfim, e a bibliografia complementar lá. Tá bom? Eu acho que eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, aproveitando que a Tatiane disse que passou o olho lá. Espera aí. Acho que vocês devem estar vendo agora. Sim. Esse material que eu chamo de material base é um texto que eu deixei lá. Texto não, slides, desculpe. Que eu deixei lá, que são as minhas anotações de aula dessa disciplina aí de muito tempo. Então, o conteúdo está aí, né? Essa questão da intertemporalidade, escolhas intertemporais, que tem lá no início dos slides, eu vou pedir para vocês meio que desconsiderarem, porque nos slides aí eu já vi que eu coloquei de uma forma muito sucinta e eu precisaria estar presente para explicar melhor isso aí. Então, tem alguns conceitos, né? A gente vai ver os principais indicadores dessa disciplina, né? do renda variável. Basicamente, a gente vai ter um foco em cima de aplicações financeiras em bolsas de valores. É a chamada renda variável, né? Como o termo diz, isso aí varia de acordo com a vontade do mercado. A remuneração ou os retornos em qualquer aplicação financeira, o pessoal chama de investimento, né? Eu investi na bolsa. Para quem é economista, sabe que investimento é utilizar capital para aquisição de máquinas, equipamentos, estruturas, matéria-prima, mão de obra para produzir. Para o economista, o conteúdo dessa disciplina é aplicação financeira, mas como já se popularizou o termo investir na renda fixa, investir em bolsa de valores, a gente vai fechar o olho sobre essa questão mais didática, tá? Então, a gente vai ver uma série de conceitos introdutórios, né? Essa relação poupança versus investimento, né? Os conceitos históricos de bolsas, objetivos, né? Mercado primário, mercado secundário, mercado de balcão, o que é isso? O processo de abertura de mercado ou abertura de capital
das empresas, né? Aliás, hoje tem um IPO famoso aí de uma empresa do setor do agro, né? Que vende insumos agrícolas aí. Estava sendo muito aguardado. Hein? IPO eu estou falando meio grego para vocês, a oferta pública inicial das ações de uma empresa que passa a abrir o seu capital e passa a fazer chamada de capital, pedir o investimento de milhares de investidores aí no mercado. Então, esse processo de abertura de mercado, ele tem algumas vantagens e algumas desvantagens também, né? Então, tem uns slides aí mostrando as principais vantagens e as desvantagens. Tem uma parte aí que eu falo das fontes de recursos para o financiamento das empresas, essa relação entre o mercado de capitais e o desenvolvimento econômico de uma nação, e isso é muito importante, gente. Alguém sabe me dizer quanto que fechou a Bolsa do Paraguai ontem? Ou a Bolsa lá do Butão, na África, quanto que fechou? Ninguém sabe, né? Não. Mas, eventualmente, o pessoal fica sabendo nos noticiários aí quanto que fechou a Bolsa de Nova York, a Bolsa de Frankfurt, a Bolsa lá de Hong Kong, de Tóquio. Né? Então, existem indícios de que há uma correlação entre uma economia desenvolvida e um mercado de capitais forte. Né? Então, tem algumas partes aí que eu pretendo discutir. Aliás, essa eu acho que teria que ser a primeira parte. Eu tenho que convencer vocês de que a economia é desenvolvida, é forte, o país é rico, com uma bolsa, com um mercado de capitais consolidado. Se eu não conseguir convencê-los disso, dessa relação, aí o conteúdo todo da nossa disciplina se esvai. Né? Eu acho que vai ser o primeiro ponto que a gente vai abordar. Aí tem algumas questões mais teóricas, né? Os tipos de ações não são tão teóricas assim, são mais práticas, né? O que são dividendos, bonificações, todos esses eventos que acontecem envolvendo ações emitidas por empresas no mercado de capitais ou na Bolsa de Valores. Né? Alguns questionamentos, por que comprar ações, por que vender. E aí nós vamos para as escolas de análise. Né? A escola fundamentalista e a chamada escola técnica ou escola grafista. São duas escolas distintas. Tá? Eu já vou adiantando para vocês que a escola fundamentalista, os seus adeptos são mais oriundos da academia, pessoal que tem curso superior em contábeis, ADM, economia, engenharias também, né? Pessoal que consegue entender os indicadores ou os balanços emitidos das empresas, pelas empresas. E a escola técnica ou grafista, chamada escola grafista, os grafistas, é um pessoal mais oriundo do batente ali, das mesas aí de operações das corretoras, ou o pessoal que fica em casa fazendo day trade, tá? Esse pessoal só olha gráfico, né? E com base nas pistas deixadas pelos preços que estão ali desenhados através de gráficos, eles tomam as decisões. Eles não querem nem saber o que a empresa produz, qual é o setor dela, não querem saber nada, eles olham os gráficos. A gente vai fazer essas duas abordagens. Tá? Vamos começar pela fundamentalista e os principais indicadores, né, que você obtém, em sua grande maioria, dos balanços e das demonstrações contábeis que, obrigatoriamente, as empresas SAs, as empresas de capital aberto, elas precisam divulgar. Então, tem as 5 categorias aqui dos indicadores, né, de liquidez, atividade e endividamento. Essas aí dão uma noção para a gente dos riscos do empreendimento ou do investimento. E as 2 últimas categorias, os indicadores de rentabilidade e de mercado, que nos dão uma noção de retorno desse investimento ou dessa aplicação financeira. Eu vou focar um pouco mais nesses indicadores de mercado, tá? Porque eles têm
eles se diferenciam porque todos os demais indicadores, eles têm por base os dados de balanços, os indicadores de mercado, eles têm tanto dados dos balanços das empresas, que muitas vezes estão com 3, 4 meses de defasagem, já foram publicados lá em 31 de dezembro, nós já estamos em agosto, ou o balanço trimestral que foi publicado lá em junho, ou maio, no máximo maio, e nós estamos analisando agora, sendo que agora a gente já está entrando para setembro. E eles também têm, na mesma equação, tem os dados de mercado, ou seja, os preços que acontecem na Bolsa e que mudam todo dia. Então, essa categoria dos indicadores de mercado, ela merece uma especial atenção. Vocês já devem ter tido essas disciplinas aí de análise de balanços, que é ofertada na economia, né, pelo curso de contabilidade, e a análise das demonstrações contábeis, são 2 disciplinas aí. Vocês já devem ter, então eu acho que nessa parte dos outros indicadores nós não vamos ter dificuldade e nós vamos conseguir avançar com mais agilidade. Mas nessa categoria dos indicadores de mercado, eu quero dar uma atenção maior para vocês. Vamos ver também índices de bolsa de valores, como é que se forma. Eu tenho aqui no slide, tem um exemplo aí, tem a metodologia do índice da Bolsa de Valores de São Paulo, o Ibovespa, e a mesma interpretação é para os demais principais índices das bolsas mundiais, Bolsa de Nova York, tem lá o Dow Jones, tem o S&P 500, Standard & Poor's 500, tem o índice lá, o DAX da Bolsa de Frankfurt, tem o CAC da Bolsa de Paris, a interpretação é a mesma. Para que eles servem? Eles servem de referência, uma espécie de norte, para a gente todo dia reavaliar a nossa carteira, digamos assim. Aí a gente entra na escola grafista, né, os tipos de gráficos, eu tenho que passar isso para vocês, a teoria Down, as estratégias de investimento, stop loss, ou estopar numa posição, ou literalmente parar de perder, os canais de tendência, médias móveis, essa última aqui, médias móveis, eu particularmente gosto muito e uso. Depois também temos alguns osciladores, momento da ação, o índice de força relativa, ou a média móvel de convergência e divergência, que são 3 osciladores só. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que existem muitos estudos semelhantes, né? Tem Fibonacci, tem isso, tem aquilo, tem um monte. Por questão de tempo, não dá para a gente ver todos, né? Tanto os osciladores quanto as estratégias, aí, os estudos. O pessoal chama de estudos. E na última parte, segunda prova aqui, vocês ignorem lá do slide, porque esse material aqui é quando eu dava aula presencial, tá? Já vamos falar sobre isso nas formas de avaliação. A última parte, isso se der tempo, né? A gente vai entrar um pouco no mercado de derivativos, uma espécie de introdução ao mercado de opções, e eu vou tentar forçar para que a gente chegue lá, principalmente uma introdução, uma apresentação do mercado futuro. Por que o mercado futuro com mais ênfase? Porque interessa a nossa região aqui, já que nós somos uma região produtora de commodities, soja, milho, algodão, boi gordo, e todas essas commodities, elas são negociadas em mercados futuros. E eu já adianto para vocês que os nossos produtores aqui não operam ali na BMF, ali na antiga BMF, na B3, agora em São Paulo, com mercados futuros dessas commodities. E também vou tentar passar por vocês a explicação de por que isso não acontece, dado que os produtores americanos, mais de 90%, todos eles plantam milho, operam lá na Bolsa de Chicago. E o mesmo não acontece aqui com os nossos produtores aqui no Brasil. Será que é só desconhecimento? Será? Então, essa metodologia aqui de avaliação, essa parte da intertemporalidade aqui,
como tem muita letrinha, muito jacarezinho aqui, e letrinha aí desconhecida, eu acho que fica difícil vocês interpretarem isso aí, então desconsiderem, tá? Comecem a olhar o conteúdo, deixa eu ver aqui, a partir dessa página aqui, da página 11, já começa a ficar interessante. Essa relação poupança versus investimento. O que eu vou fazer? Vou guardar, ou vou investir em alguma coisa, em algum ativo real. Então, tem ali alguns conceitos bem básicos do Keynes, dos clássicos, tá? Mas isso aí tudo vocês já viram na economia. Nossa disciplina começaria mesmo aqui, a partir do slide 13, né? Essas alternativas de alocação da nossa renda excedente, né? Dinheirinho que sobra do nosso salário, o que nós podemos fazer com ele? Né? Se é que sobra alguma coisa hoje em dia, né? Então, isso sobre a parte do conteúdo. Perguntas até aqui, por favor? Até agora não, prof. Fiquei só com essa questão aí dos investimentos. A Jéssica, eu sei que ela está dizendo que está tudo ok, só que eu não consigo escutar por causa do microfone dela. Mas eu vou explicar isso aí tudo mais detalhadamente nas nossas próximas aulas síncronas, né? Agora, eu tenho que passar para vocês a questão da... Eu vou parar essa visualização. Pronto. Aí, a forma de avaliar... Falei em metodologia, né? Metodologia vai ser... Falei do conteúdo, aliás, desculpe. O conteúdo, basicamente, é esse. São 60 horas, vocês sabem que são 60 horas, e os nossos encontros aqui vão ser de 15, 14. Vai ter feriado semana que vem, no outro também. Dia 14 é feriado aqui em Sinop. Mas aproveitem esse tempo e vão adiantando na leitura, tanto nos slides, quanto aquele texto que eu passei para vocês, que é parte das minhas anotações de aula, é um livrinho aqui, na verdade. Mas eu coloquei ali no Siga em PDF para vocês. Bolsa de Valores e Estratégias de Investimento. Tem aqui na biblioteca física, tá? Mas não sei se tem muitos ainda. Mas tem o PDF agora aqui no Siga. Ele é lá de 2003, mas eu atualizei ele em 2010, tá? Já está meio defasado, teria que... Mas é um monte de anotações de aula, de conceitos, e é uma parte que eu procurei ser muito didático para todo leitor que não seja aluno de economia pudesse entender. Então, eu acredito que para vocês também, vocês não terão dificuldade. Sugiro que vocês criem aí um grupo do WhatsApp, me mandem o link, eu boto lá no Siga para os demais entrar, para vocês trocarem figurinha entre vocês sobre o conteúdo, né? E até para vocês poderem me enviar dúvidas de última hora, está lá entediado num sábado à noite, não tem o que fazer, está estudando o texto aqui, não entendi essa palavra aqui ou esse conceito aqui. Manda um zap para o professor, se ele estiver acordado, ele vai responder. Oi, Milena. Milena estava na outra aula também? Sim, professor. Vocês não me largam, né? Ficam me perseguindo aí, tá bom. Você e a Jéssica. Só que a Jéssica está muda, hoje ela está rouca. Ela ficou torcendo muito para o Grêmio contra o Corinthians no sábado e ficou rouca. No final, o Grêmio perdeu ainda. Então, a metodologia vai ser essa, gente. Essa hora deveria ser preferencialmente para as dúvidas de vocês. Mas vocês podem me mandar a dúvida a qualquer horário. Se eu não estiver dormindo, e eu ver uma mensagem aí, eu vou lá e se puder responder, eu respondo. Se for necessário, eu faço um artigo e anexo lá no Siga. Se for necessário, eu gravo um videozinho rápido, 10, 15 minutos, para
responder aquela questão. E eu só quero lembrar que a nossa forma oficial de comunicação é o meu e-mail institucional e o SIGA. Mas aí nós não estamos proibindo o WhatsApp. Fiquem à vontade para criar grupo dessa disciplina. Milena e Jéssica, da outra disciplina, já tem grupo lá que o menino lá já criou, tá? E no SIGA tem o link para vocês entrarem lá. É uma forma de agilizar a comunicação só, o WhatsApp. Mas o oficial, segundo a orientação da coordenação, eu acho que eles estão certos também, nossa comunicação oficial tem que ser via SIGA ou e-mail institucional. É porque tem professores aí, outros aí, que praticamente davam aula só pelo WhatsApp, né? Então ficou complicado. Mas esses professores, gente, por favor, não do nosso curso, tá? Eu acho que nem aqui do campus, tá? É professor da Unimate, é meio espalhado pelo estado. Então, oi, pode falar. Sobre os feriados, para mim não teria problema nenhum ter aula neles, tá? Ai, Cauara, tá tão baixinho. O senhor falou sobre os feriados, melhorou agora? Os feriados, né? Para mim não teria problema nenhum ter aula nos feriados, tranquilo. Para mim também não, Cauara. Eu posso, na terça-feira que vem, nesse horário, o problema é que eu não posso exigir que vocês estejam presentes, tá? Mas tendo alguém, aliás, eu não sei se vocês têm o agendamento das aulas todas, mas na minha agenda, no meu sistema ali, todas as terças-feiras, até dezembro, estão agendadas. É o mesmo link, tá? Vai ser sempre o mesmo link, não vai mudar. E para terça-feira que vem, 10 horas, tem aula agendada lá. Eu vou entrar. Se tiver alguém aqui, a gente conversa. O problema é que eu não posso exigir que vocês estejam presentes, nem na próxima terça e nem na outra, dia 14, que é feriado do município. Mas para mim também, sem problema. Então, como está agendado lá, eu vou entrar aqui às 10 horas. Porque eu não sei se está diferente para outras agendas, mas na minha está agendado aulas a manhã toda, assim, de segunda a sábado. Ai, Cauara, eu não estou conseguindo te ouvir direito, sabe? E ainda mais passou um caminhão agora aqui. Vou mandar no chat, pro. Pois é. Jéssica, eu acho que é a praga tua, tá? Eu tô com o chat aberto aqui, o chat aberto. Aí qualquer coisa, se vocês quiserem, mandem mensagem. Que eu vou lendo aqui. Então, lá no SIGA tem registradas 3 datas de avaliações. Data lá e só o horário a definir. Ignorem aquilo, tá? Eu não vou fazer assim. Eu vou mandar várias atividades para vocês. Tarefas. Vou deixar disponível no SIGA com prazo para vocês devolverem via e-mail. E aí vocês vão ter vários, eu não sei quantos, 7, 8, 10 tarefas que vocês vão receber, com prazo para me devolver. No final, vocês vão ter uma média. Aí, essa média eu vou usar como a nota final de vocês. Lembrando que agora, nesse período agora, também a participação de vocês eu também posso considerar como uma nota de avaliação. Sendo bem prático, por exemplo, se nós tivermos 16 encontros, participou de todos, nessa nota leva 10. Participou de 8, leva 5. Uma regra de 3 simples. Tá? Prometo que não vou ser muito cruel com vocês nessa avaliação, principalmente das presenças, porque eu sei das dificuldades que muitas vezes vocês têm nesse horário, e principalmente com pacotes de internet, que nem sempre têm acesso à internet durante um tempo tão longo. Então, enfim, o objetivo não é prejudicá-los.
Mas como essa é uma disciplina para aprender a ganhar dinheiro licitamente com o suor dos outros, eu acredito que vocês tenham algum interesse. Sobre forma de avaliação, então, vai ser isso, essa metodologia que eu vou utilizar, várias tarefas, algumas simples, algumas um pouco mais complexas, que no final vão dar uma média. E aí sempre tem um plus lá pela participação de vocês, que agora, sim, até uma nota eu posso considerar como participação nessas nossas aulas síncronas das terças-feiras, às 10 horas. Eu gosto muito de exigir presença, nem quando era aula presencial, vocês sabem, quem já teve aula comigo, acho que daqui ninguém, nossa, então agora eu posso mentir, então, já que daqui ninguém teve aula comigo. Mas os que já tiveram aulas comigo sabem que eu praticamente não fazia chamada em sala de aula, porque para mim o interesse para assistir a aula não tem que ser uma imposição da minha parte. Então, o que mais que falta eu falar? Forma de avaliação. Tá. E a bibliografia, gente, eu coloquei esse material aí, eu acho que lá no plano de curso que está no SIGA, também tem outras bibliografias com links de livros bem mais recentes que dão acesso à biblioteca digital para vocês, tá? Tem lá no plano de curso que está aí no SIGA. Essa bibliografia do nosso plano de ensino, vou explicar, essa disciplina tem 20 anos que ela é ofertada aqui. Então, a bibliografia básica, obrigatoriamente, a gente tem que colocar no projeto pedagógico do curso a bibliografia disponível fisicamente nas nossas bibliotecas. Então, a maioria dos volumes, dos livros, nas referências básicas, são lá livros de 20, 30 anos atrás. Mas agora, na bibliografia complementar que está lá no plano de curso, que está no SIGA, vocês têm um link lá, vocês clicam em cima e caem direto na sempre lembrando que vocês têm que estar logados pelo e-mail institucional de vocês. Aí vocês caem na biblioteca digital, vocês têm acesso a obras bem mais recentes. Mesmo que, de qualquer forma, a teoria ela não mudou, tá? O que mudou aí é que, principalmente se vocês forem ler o meu texto aí, eventualmente lá no meio eu chamo a nossa bolsa ainda de Bovespa, né? Lembrando que a última atualização que eu fiz foi em 2010. Em 2010 ela se chamava Bovespa ainda. Hoje é B3. Tá bom? Ok, Kawara, estamos aí. Kawara podia aproveitar e criar um grupo lá, manda o link para mim, que daí eu disponibilizo no SIGA e todos os matriculados nessa disciplina podem entrar no grupo do WhatsApp. O que mais que eu ia passar para vocês, tá? Sobre o conteúdo, falei. Tá. Então, antes eu vou mostrar para vocês, eu vou compartilhar uma tela, só um pouquinho. Vocês devem estar vendo aí. Ué, mas por que ela não está mudando? Ela não está mudando, né? Ixi, gente. Ela fica estática aí, parece que ela só tira uma foto da tela, do site. Porque esses preços agora, esse aqui é o site da nossa bolsa agora, esses preços estão mudando. Só que quando eu compartilho com vocês, o sistema aqui congela a imagem. Então, não me adianta, eu queria mostrar para vocês a dinâmica da mudança dos preços. Mas, enfim, dá para ver lá em cima, ó, eu vou ter que ir lá para a tela, que está meio pequeno.
Não sei se tem alguma forma de permitir que apresente a dinâmica, porque eu estou online ali. Mas, enfim, descobri de novo que não funciona. Mas, enfim, ó, tem DAX aqui, ó, estava caindo 0,6, a Europa lá está em baixa, tem o Dow Jones lá nos Estados Unidos, em Nova York, está no 0 a 0, tem o índice Bovespa, que está no 0 a 0 também, a nossa bolsa, aí tem o CAC, que é a Bolsa de Paris, está caindo 0,3, então a Europa, de um modo geral, está caindo, Nova York, Estados Unidos está no 0 a 0 e nós estamos caindo, estamos no 0 a 0 também. E aqui eu tenho alguns papéis aqui, eu queria que isso aqui aparecesse mudando, né? Será que não tem jeito de... Não tem, eu acho. Mas eu vou passar para vocês, é um site gratuito, tá? Que você acompanha as cotações online ali. Agora eu tirei ele da... Chama-se advfn.com. Quem quiser entrar. Ok, Kawara. Obrigado. Eu vou botar o link lá no Siga. Vai ficar pequeno aqui, vocês não conseguem enxergar, né? Essa questão de compartilhamento, daí não é online, daí não... eu achei que era só compartilhar a tela, o que aparece na minha outra tela deveria aparecer aqui para vocês. Mas o site está aqui, está bem pequenininho aqui, ó, vocês não conseguem ver, eu acho, br.ad de dado, V de valor, F de faca e N de navio.com. Aí vocês entram no site deles, é uma empresa que existe no mundo todo aí, ela tem a versão brasileira também. É gratuito, lógico que as cotações que aparecem aqui, elas têm um delay aí de 15 minutos, não são online, tá? E no mercado financeiro, 15 minutos é um tempão. Aqui aparece melhorzinho um pouco, advfn.com. Aí eles pedem lá, você se cadastra lá, cria um login e uma senha e passa a acompanhar o conteúdo que eles disponibilizam gratuitamente. Lógico que essas mesmas cotações você pode ter acesso online, desde que você pague lá uma mensalidade, que eu nem sei de quanto é, não é grandes coisas também. Mas você, inclusive, pode operar lá através deles, né? Mas como não há, para efeitos didáticos, só para acompanhar o mercado, como não tem que ser online, eu recomendo muito, porque eles têm várias lá, tem análise gráfica, tem a possibilidade de você olhar os gráficos das ações, os dados das empresas, os balanços, uma série de informações que eles passam aí, que é muito interessante. Então, recomendo. Vou parar essa. Tem um outro site, que eu vou ver se eu compartilho aqui com vocês. Eu vou recomendar só os que... Não são só os que existem, tá? É os que eu conheço, que eu considero bons. Ó, esse site aqui já vai abrir, Aí. Site da Fundamentos. É Fundamentos, como está escrito aqui, com U, não é Fundamentos, é fundamentos.com.br. Entrem lá,
dados de balanços, de indicadores, tudo isso que nós vamos ver, esse site aí é muito bom, recomendo também. Tá? E, eventualmente, vocês conheçam outros que eu não conheço, então vocês podem trocar ideias, inclusive me dar dicas aí, que eu sempre agradeço. Mas, da parte gráfica, eu recomendo o ADVFN, que a parte gráfica deles é bem legal, e da parte fundamentalista dos indicadores, eu recomendo aqui esse site Fundamentos. É muito bom, também é gratuito, tá? Não tem que pagar nada. Tem uma série de dados, e sempre, detalhe, dados sempre atualizados. A empresa publicou o balancete trimestral dela agora, no dia 12 de agosto, no dia 13 já está no site deles os dados atualizados. Por isso que eu recomendo, muito bom. O que mais agora? Parar essa apresentação. E agora nos resta um tempinho, acho que eu falei de tudo, né? Sobre o conteúdo, metodologia, como que nós vamos trabalhar, esses encontros semanais, a avaliação, eu vou mandar várias atividades, tarefas para vocês me retornam. Para quem tiver dificuldade, estiver usando só o celular e não tiver um computador, tiver dificuldade de baixar uma tarefa lá, e redigir a resposta no próprio celular lá, faça no papel, bate uma foto, anexa no e-mail e me manda. Tá? Se for à mão, se a letra for legível, lógico, pode, sem problema. Pode me mandar. Eu saí daqui, agora eu vou compartilhar com vocês aqueles slides lá que alguém falou aí que não entendeu muito. Pronto, agora vocês devem estar vendo aí, né? Companhia Holandesa das Índias Orientais, fundação 20 de março de 1602, Amsterdã, na Holanda. Fui pegar um livro aí, não sei se vocês conseguem ler o título. Toda essa parte aí do início das sociedades anônimas no mundo, muito material que eu disponibilizo é com base nesse livro, A Ascensão do Dinheiro. O autor é Niall Ferguson. Muito bom esse livro, recomendo muito. Deixa eu ver qual é a editora Planeta aqui. Procurem aí, um livro sensacional, principalmente para quem é dessa área de economia. Tá? Então, tem uma parte do nosso tópico, do nosso conteúdo, que trata daquela relação, né, entre mercado de capitais e o desenvolvimento econômico. Aquela pergunta que eu fiz para vocês na apresentação aí no início. Né? Será que um país é rico porque tem uma bolsa forte? Ou é forte porque... por ser forte tem... agora até eu me embananei. O que eu disse? O país é rico porque tem uma bolsa forte, consolidada, ou tem uma bolsa forte, consolidada, porque ele é rico? Essa relação de casualidade aí, o que vocês acham que vem na frente? É tipo aquela do que vem antes, o ovo ou a galinha? Alguma dica aí?
aquela questão que eu falei antes, ó, a Bolsa de Nova York, todo mundo já ouviu falar, né? Por favor. A Bolsa de commodities lá, a Bolsa de Chicago, também todo mundo já ouviu falar, principalmente aqui, você vai assistir esses jornais aí do agro, que falam aí, dão esses boletins do agro, aí todo dia eles têm referência aos preços lá da Bolsa de Chicago. Aí essa companhia holandesa aqui, gente, 1602, tem nessa parte do livro aqui da Ascensão do Dinheiro, do Ferguson, eles contam a história dessa companhia, segundo alguns autores, essa foi a primeira sociedade anônima a ter títulos negociados em bolsa de valores. Que, aliás, não existiam bolsa de valores porque não existiam companhias abertas. Então, o objetivo dessa empresa foram investidores que se juntaram, cada um entrava com um pouco de capital, pegaram o somatório desse capital, proporcionalmente com a contribuição de cada um, dividiram isso não em cotas, mas sim em ações. E eram ações impressas mesmo. Na época ainda, já tinha, Gutenberg já tinha inventado a prensa em 1490 e alguma coisa, então já tinha a prensa, mas eram uma espécie de certificados e o nome do dono da ação era escrito à mão, e o sujeito levava para casa assim. Hoje não existe mais essas ações impressas, elas são todas escriturais, são por sistema hoje. Mas então, essa companhia holandesa, ela foi fundada com esse objetivo. Se vocês lembrarem das aulinhas de história lá do ensino médio, a queda de Constantinopla em 1490 e alguma coisa, impediu que os comerciantes europeus passassem ali pela Turquia para ir para as Índias buscar especiarias lá no Oriente Médio. Que eles tomaram conta daquela região e aí os europeus, principalmente os comerciantes, que faturavam muito, comprando seda lá na Índia e vendendo a preço de ouro para a nobreza da Europa, eles precisaram encontrar uma outra forma de chegar às Índias. Daí foi o período das grandes navegações. E essa companhia era exatamente para isso. Aliás, o Brasil foi descoberto por causa disso, né? O objetivo do Pedro Álvares de Cabral era fazer o contorno pelo sul da África e chegar às Índias, encher as naus dele de especiarias e sedas, enfim, voltar para a Europa e faturar. Só que o Cabral ele estava sob o chefe dele era a coroa portuguesa, assim como o Cristóvão Colombo lá, o chefe dele, o superior dele era a coroa espanhola. Os holandeses, eles são mais comerciantes, eles viram nisso uma oportunidade também, e vários investidores entraram com recursos, construir naus, contratar marinheiros e faturar. Essa empresa ela tinha prazo de vida pré-determinado. O pessoal entrava com dinheiro, daqui a 10 anos eles iam fechar as contas. Então, foi em 1602, em 1612, segundo o estatuto da empresa, ela deveria ser exterminada. E aí, pronto, passa a régua, cada um, aí vem os dividendos, né? A atividade dessa empresa ao longo dos 10 anos deu quanto? Tanto. Eu entrei com tanto, regra de 3, proporcionalmente eu recebo tanto. Isso para todos os sócios. O problema é que a empresa se tornou muito importante para o governo holandês naquele período de 10 anos, porque a empresa não só ia fazer o comércio com as Índias, pegar seda, especiarias e fazer negócios, mas também levava os soldados holandeses lá para as colônias que eles estavam conquistando na África e em outras regiões. E quando chegou pelo estatuto o prazo para fechar a empresa, o governo interferiu, disse, não, espera aí, não pode fechar essa empresa, não.
Ela é muito importante para o governo holandês, na época. Mas os acionistas que entraram lá no início dizem, olha, eu tenho o direito de sair. Aí o governo encontrou a alternativa. Peraí, então, em vez de sair da empresa, se alguém quiser comprar as tuas ações, você não revende essas ações para um terceiro? Até revendo, eu quero é sair do negócio. E aí tiveram a ideia de abrir uma casa lá, especificamente para negociações desse tipo de títulos dessa empresa específica. E aí foram fundadas ao menos o que se tem registros históricos, a primeira Bolsa de Valores lá em Amsterdã, na Holanda, com base ou como resultado das operações dessa Companhia Holandesa das Índias Orientais. Cadê a página? Aqui eu tenho outras referências aqui das ações dessa empresa. União Pacífico, fundada em 1º de junho de 1862, na capital americana. Tem algumas fotos, vocês devem encontrar mais na internet, mas essa empresa aqui é importante porque foi a primeira a ligar o leste americano ao oeste, principalmente pelas dificuldades de passar por cima do rio Mississippi. E lembrando que naquele período não tinha concreto armado, não tinha essas tecnologias de construção, de pontes, tá? Isso aqui tudo era de madeira, gente. Então, imagino quanto custou para fazer uma ferrovia para atravessar os Estados Unidos de costa a costa naquele ano. Olhem o detalhe, 1862. Lembrando aqui de novo, voltando às aulinhas de história, a guerra lá da secessão americana começou em 1861. Era o norte industrializado contra o sul escravagista. Então, o país estava numa guerra civil que durou até 1865. E, mesmo assim, uma empresa construiu uma ferrovia em plena guerra civil. Pergunte para o nosso ministro Tarcísio se é fácil construir uma ferrovia no Brasil hoje. Aliás, ano que vem, eu acho que eles entregam a Norte e Sul, que começou lá no governo Sarney, em 1987. Agora que eles vão entregar. Como é que esse povo construiu ferrovia lá, quando o país estava literalmente em guerra? Consigo mesmo, né? Não era nem contra inimigo externo. Então, esse empreendimento só foi possível via abertura de capital. Essa União Pacífica, ela existe ainda hoje, é uma sociedade anônima onde milhares de investidores que tinham recursos sobrando compraram as ações dessa empresa à época e financiaram esse empreendimento. Aqui embaixo eu tenho uma foto, aparece meio pequenininha aqui, mas depois nos slides vocês veem, a malha ferroviária hoje nos Estados Unidos e a brasileira aqui do lado, né? É até para a gente ficar meio deprimido essa comparação, né? Então, a pergunta que eu gostaria de fazer é: os Estados Unidos seriam hoje a maior potência econômica do globo se não tivessem tido esse mecanismo de financiamento desses empreendimentos que governo nenhum, na época, o governo estava em guerra com o próprio povo. Não tinha recurso para investimento desse tipo. Se não tivessem feito esse investimento lá atrás, em 1860, Estados Unidos seria hoje o que é? Aí a questão é que há, sim, uma relação direta da riqueza, do desenvolvimento de uma economia, de um país, com o seu mercado de capitais
consolidado e forte, né? Não fossem os mecanismos das bolsas de valores, lá em 1860, nos Estados Unidos, que sim, já tinha a Bolsa de Nova York à época lá, e os títulos eram negociados na Bolsa de Nova York, como são hoje ainda. Se não existisse esse mecanismo à época, esse empreendimento não teria sido feito à época. E isso impactaria o desenvolvimento da nação, Estados Unidos, com certeza. Então, eu vou, na próxima aula que a gente tiver, eu vou comentar mais essa relação, o papel, a contribuição do mercado de capitais com o desenvolvimento econômico, que hoje não vai mais dar tempo. Vou parar a gravação aqui. Tá só você, Jéssica, aí, né? Na terça-feira que vem é feriado, mas eu vou entrar no link ali, se tiver alguém aqui, eu ficarei à disposição. No dia 14 também é feriado, mas vou entrar também. E aí eu espero que vocês aproveitem esse período todo aí para avançar tanto na leitura dos slides, que já estão aí, quanto no arquivo em texto, PDF, que eu deixei também aí. Bolsa de Valores e Estratégia de Investimentos. Tá ok? Terminar a gravação. Até a próxima, fiquem bem.